Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim. Como toda sexta-feira, estou com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Tel Aviv. E hoje a Dani me fez uma proposta e a gente vai ter um programa especial. Assim, especial quer dizer que ele é inteiro dedicado a um assunto, porque não é como se fosse o assunto mais feliz do mundo, para você, espectador, entender tudo o que está acontecendo na Cisjordânia nesse momento. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo. Com você, tudo bem? Tudo bem por aqui também, mas hoje um dia que a gente vai dedicar um programa inteiro a um assunto bastante tenso, porque toda semana a gente pega alguns recortes dos temas do que está acontecendo em Israel, mas a escalada da violência na Cisjordânia tem levado a consequências muito relevantes para o país inteiro. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa sexta-feira. Bom, Dani, começando então, claro, do começo, esse círculo de violência, essa perpetuação da violência, que aqui a gente não quer explicar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque é uma discussão que de verdade não é o que faz diferença agora. O que a gente precisa falar é que esses confrontos entre israelenses e palestinos parece que ele não acaba. Tudo começou a se intensificar a partir daquela operação, né, do exército israelense que a gente já conversou semana passada. O uso de helicópteros foi um divisor de águas e aí vieram as reações. Vieram ataques terroristas de palestinos, pogrom de colonos contra os moradores palestinos da Cisjordânia. Tá um momento muito complicado em Israel, né, Dani? Pois é, né? A gente sabia que isso poderia acontecer depois que passou o mês do Ramadã, né? A gente falou bastante disso, que de repente as coisas acalmariam depois do Ramadã, mas aí eu até mesmo aqui mesmo falei que eu não sabia se a coisa ia diminuir, se ia baixar muito a bola, e na verdade o que está acontecendo é que, ao meu ver, o que está acontecendo é que esse governo Netanyahu está colhendo os frutos do que ele mesmo plantou desde o começo do ano, né? A gente está agora fechando a primeira metade do ano e a gente fazendo um resumo do que aconteceu nessa primeira metade do ano, desse novo governo que tomou posse no finalzinho de dezembro, é que esse governo está causando, né? Em muitos aspectos, nos aspectos internos e o aspecto do relacionamento entre Israel e palestinos e aspectos externos maiores. O que está acontecendo nesses últimos 6 meses não é normal. Eu acho que as pessoas não entendem, talvez, que esses últimos 6 meses foi uma loucura, uma roda viva de um acontecimento atrás do outro, sabe? Uma coisa meio começo do governo Bolsonaro, talvez. Sei lá, não sei se as pessoas ainda lembram, que era uma coisa atrás da outra, que você já não perdia já não sabia nem que dia que você estava mais na semana ou no mês. Então, agora, nesse aqui, a gente vai focar, nesse Expresso de hoje, a gente vai focar no que aconteceu no último mês na Cisjordânia, que é uma das consequências desse governo. Tá? É um governo que tem nos seus ministérios, em sua coalizão, gente da extrema-direita de Israel, porque a esquerda se recusou a fazer coalizão com o Netanyahu por causa de muitos motivos, a gente não vai entrar aqui, e o Netanyahu, para ficar no poder, então costurou uma aliança com a extrema-direita, que ficava à margem do governo israelense, e de repente agora virou centro, né? Não centro político, mas virou central na coalizão de governo. Você tem aí ministros que são ministros que antes eram considerados totalmente à margem do espectro político israelense, e hoje eles são ministros. Tá? A gente sempre fala do ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, a gente fala do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e outras figuras que estão começando a mostrar o que vieram, né? Digamos assim. Então, exato. E, Dani, tem um aspecto que você falou já há bastante tempo, que para mim ele é muito importante nisso, que a gente vai mostrar aqui, eu vou aproveitar para mostrar aqui, para quem está assistindo a gente, um pedaço de o que é chamado de um pogrom, né? Essa violência de colonos israelenses contra palestinos, então queimando carros, queimando lojas. E Itamar Ben-Gvir, ele era o advogado de porta de cadeia dessas pessoas. Eu acho que isso primeiro ele era um deles. Primeiro ele era um deles, depois ele se formou um advogado e virou advogado deles.
tá? Mas ele, desde os 18 anos de idade, Itamar Ben-Gvir, ele não foi nem alistado no exército, porque o exército falou esse cara é perigoso, quando ele tinha 18 anos. Agora ele tem 40 e poucos. Tá? Quer dizer, então, é essa figura que é o ministro de Segurança Nacional, né? Segurança Interna de Israel. Então, há um mês atrás, aconteceu essa operação em Jenin, que é na Cisjordânia, no norte da Cisjordânia, que a gente falou que é um antro, digamos assim, de também ultra-radicais palestinos que não aceitam a existência de Israel, que querem cometer atentados. E durante essa operação, que na verdade ela foi meio deu errado, né? Uma operação meio falda que deu errado, e os palestinos, houve um tiroteio, né, um confronto entre israelenses e palestinos, alguns soldados israelenses foram atingidos e feridos, e Israel atacou com um helicóptero, o que não fazia há quase 20 anos, não usava helicópteros de combate na Cisjordânia, né? Atacou, então, enfim, os palestinos que estavam nesse tiroteio para conseguir salvar os soldados israelenses. Desde essa então, imagem que a gente está vendo na essa tela, imagem que a gente está vendo, exatamente. Então, foi uma coisa assim realmente incrível, porque há 20 anos você não tinha um helicóptero de combate realmente atuando dentro da Cisjordânia, quer dizer, uma guerra, uma coisa assim, um conflito que a gente está acostumado a ver com uma faixa de Gaza, a gente não está acostumado a ver com a Cisjordânia nos últimos 20 anos, desde o fim da Segunda Intifada Palestina, que foi em 2004, 2005, mais ou menos. Então, o que aconteceu que, a partir desse evento, houve como eu falei, né, uma roda viva de ataques e contra-ataques, de vingança e vingança da vingança, que a gente está vendo até hoje. Depois dessa questão em Jenin, houve um atentado, na verdade já estava acontecendo desde o começo do ano, mas agora, nos últimos tempos, ficou ainda mais latente, atentados terroristas de palestinos, principalmente desses grupos ligados a esses grupos radicais da Cisjordânia, que são às vezes ligados ao Hamas, às vezes não são. Enfim, é tudo meio confuso essa coisa da filiação, né? Tem alguns que não são ligados a nenhum, né? A Cova dos Leões, que é mais para o sul, em Hebron, eles não são ligados a nenhuma dessas facções, mas algumas são ligados. Então, mas teve então dois caras ligados ao Hamas, que foram financiados pelo Hamas, que fizeram um atentado, um dos atentados, houve vários nos últimos meses, mas esse último atentado, depois de Jenin, foi do lado da colônia de Eli, na Cisjordânia, onde 4 israelenses colonos foram mortos. E aí isso foi a vingança de Jenin, né? Porque em Jenin já morreram, sei lá, 10, e aí então fizeram vingança, mataram 4, e aí os colonos israelenses resolveram fazer a vingança da vingança. Quer dizer, de novo, aquele ciclo da violência, a gente não sabe onde começa, né? Também a gente não sabe onde termina. E aí, em seguida, a partir desse atentado em Eli, começou a haver, quase todas as noites, a gente está falando de 2 semanas já, mais de 2 semanas, ataques de colonos israelenses de noite contra vilarejos palestinos na Cisjordânia. E o governo, nisso tudo, onde está, Dani? Pois é. Né? Primeiro, na primeira noite, a gente lembra que a gente também teve em Hawara, em março, teve também que a gente chamou de um pogrom, também como vingança a um atentado. Quer dizer, na verdade, os colonos israelenses já há uma década eles têm uma coisa tipo de reação e de vingança contra atentados palestinos, mas que era mais assim, fazer pichação, de repente colocar, sei lá, furar o pneu de um carro, era mais pichação em mesquita, era uma coisa um pouquinho mais, digamos, juvenil, né? Só que aí está começando a aumentar cada vez mais essas vinganças, em vez de pichação, passaram a ser tacar fogo em carros, em casas de pessoas que estão num vilarejo, que não tem nada a ver com a história, inocentes. Tá? E aí, obviamente, que em Israel as pessoas ficam chocadas e continuam chocadas com isso, mas e o governo? Cadê o governo? Essa é a grande questão. Esse governo, que é um governo que tem pessoas que se identificam com esses colonos que fazem esse tipo de vingança.
Tá? O Itamar Ben-Gvir foi o primeiro a dizer, numa reunião com todos os chefes de toda a cúpula de segurança de Israel, que ele foi chamado, finalmente, ele nunca é chamado para cúpula, para reunião nenhuma, que o Netanyahu não chama ele para nada, mas chamou ele para falar sobre essa questão, para tentar acalmar os colonos, parar com isso, de eles atacarem os palestinos, porque isso é ruim para Israel internamente e externamente, né? É horrível, sem contar que é imoral e ilegal, né? E ele foi chamado, o Ben-Gvir foi chamado para uma reunião com o Netanyahu, e a resposta dele a isso foi que esses jovens eles são, como é que ele chamou? Eles são jovens, meninos doces. Ele chamou os colonos que colocam fogo em carros e casas e fazem e causam problemas e tacam pedras em palestinos, que, aliás, já há anos que os palestinos reclamam de alguns colonos, né? Não são todos também. Você não pode dizer que são todos os colonos que fazem isso, mas existe um grupo marginalizado que o Ben-Gvir se identifica com eles, que ele chamou de meninos doces. Não, mas eles não estão fazendo nada. Como vocês podem reclamar deles? Eles estão só mostrando a raiva dele em relação à morte em atentados, não sei o quê. E os chefes de segurança de toda o establishment de segurança de Israel, comandante-chefe das Forças Armadas, o chefe da polícia e o chefe do Shin Bet, né, da segurança, da Agência de Segurança de Israel, então emitiram uma carta conjunta, que é raro também, uma carta conjunta depois desses ataques acontecendo, dizendo que isso não pode acontecer, que isso não é os valores do exército israelense, que eles condenam da maior forma possível isso que está acontecendo, e que essas pessoas que fazem isso são terroristas e vão ser tratados como terroristas e vão ser buscados e presos como terroristas. A gente, na prática, não tem visto isso, tá? Mas, pelo menos, você tem na teoria, ou pelo menos na retórica, esse tipo de coisa. E aí, uma ministra do governo, que também é de extrema-direita, dessa direita radical, foi dar uma entrevista para reagir a essa carta de toda a cúpula de segurança de Israel e comparou essa cúpula de segurança às forças Wagner, aos mercenários russos que atacam na Ucrânia, que fizeram agora essa tentativa de rebelião contra o Kremlin, contra o Putin. Ela chamou o exército israelense de forças Wagner. Ela disse que o exército israelense e a polícia e o serviço de segurança não podem ensinar moralidade para os colonos, e que, na verdade, eles vão ficar caladinhos e não falar nada, que o governo é que tem que falar, e eles só são paus mandados do governo, eles não podem falar nada. Vocês têm que cuidar da segurança, é uma desgraça vocês chamarem esses eventos na Cisjordânia de terrorismo, né, do terrorismo judaico, né? E ela, em seguida, teve essa resposta dela a essa carta foi tão polêmica que ela pediu desculpas. Quando ela pediu desculpas, anteontem teve uma celebração, um evento de formatura de cadetes, né, no sul de Israel, e, de novo, o chefe das Forças Armadas, o Herzi Halevi, falou diretamente para ela num discurso: não adianta pedir desculpas depois de você falar uma coisa dessa. O que ele falou? Ele falou: quem fala mal das forças de defesa de Israel, que fazem a segurança desses colonos. Esses colonos estão na Cisjordânia porque tem exército para fazer a segurança deles. Porque se o exército não estiver lá, pode ter massacre de palestinos radicais entrando nas colônias e matando colonos judeus. Tá? Então, o chefe das Forças Armadas então disse que é um absurdo chamar as Forças Armadas de forças Wagner, e que, se qualquer oficial ou qualquer soldado israelense pretende jogar coquetel molotov ou botar fogo em alguma casa palestina, não pode ser soldado, não pode ser oficial do exército. Quer dizer, falando que não é os valores do exército, ele foi muito aplaudido e tudo. Tá? Quer dizer, então, como isso está chocando a sociedade israelense. Isso tudo foi o ciclo vicioso né, de violência em campo.
né? Você viu os pogrom, você viu o exército reagindo, o governo reagindo ao exército, etc. E tal. Outra consequência dessas coisas que estão acontecendo entre Jenin, atentados e tal, é que existe uma espécie de equação que governos de direita resolveram fazer nos últimos anos. O governo de direita é o governo de Netanyahu, né? Os governos do Netanyahu resolveram fazer nos últimos anos, que é, toda vez que tem um atentado contra colonos na Cisjordânia, a resposta política oficial é construir mais colônias. Eles conseguiram travar essa equação, que é uma equação que, para mim, não faz muito sentido. Quer dizer, um colono é morto, então, como resposta, vai construir mais colônias? Por quê? Qual é É uma o demonstração pensamento de por trás força, disso? é só para demonstrar força. Não tem nada além Exatamente. disso. E acho que Nada aí além vem disso. uma questão de realmente uma tentativa de mostrar uma supremacia, uma dominância da região. E aí a gente colocou aqui na tela para todo mundo conhecer também o site Israel de Fato, que é um novo portal de notícias sobre Israel em português. E então Israel essa semana aprovou a construção de mais 5.600 moradias além da linha verde. O que isso quer dizer? Na Cisjordânia. Então, a Comissão de Planejamento aprovou o início de construções de mais de 5.600 novas unidades habitacionais em assentamentos judaicos na Cisjordânia, além da linha verde, que são as fronteiras de 67. Olha só quem está metido, Dani. Esse aqui é o bingo completo. O premier israelense Benjamin Netanyahu, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich e o ministro da Defesa Yoav Gallant deram o aval para essas ações. Do total de unidades, 1.400 vão ser onde? Em Eli, onde 4 judeus foram vítimas de atentados terroristas há poucos dias. O prefeito Ariel Almaleh afirmou que contra o terrorismo a solução é construir mais e mais. Que ideia é essa? Pois é. Porque o que os colonos querem? Não são todos, tá? Existem muitos israelenses que moram na Cisjordânia, além da linha verde, principalmente os que moram mais próximos de Israel, que estão lá porque é mais barato, porque é uma solução mais barata, porque não são tão ideológicos, tá? Mas existe esse cerne ideológico dos colonos, esses que moram mais perto, mas no meião mesmo da Cisjordânia, Eli era dessas colônias, que o objetivo deles é que Israel anexe a Cisjordânia. Para eles, a Cisjordânia faz parte da terra de Israel, a terra de Israel bíblica, a terra de Israel que Deus deu ao povo judeu de acordo com a Bíblia. Quer dizer, é uma ideologia religiosa e geográfica, tá? Que faz que encara, né, Israel como a terra de Israel e não como o Estado de Israel. Tá? Hoje em dia a gente tem o Estado de Israel, que é uma entidade reconhecida internacionalmente, mas para esses colonos essa entidade é menos importante. O que importa é a chamada Terra de Israel, ou Grande Terra de Israel, onde aconteceram eventos bíblicos, onde na Bíblia disse que os judeus em algum momento tiveram presença ou foram líderes desses locais. Tá? Então, para eles, o que Israel tem que fazer é fazer anexar a Cisjordânia. O que eles querem é isso, anexar a Cisjordânia. E quanto mais eles criam colônias na Cisjordânia, eles fazem aquilo que a gente chama de facts on the ground. Eles criam fatos em campo. Eles criam algo que depois é muito difícil tirar. É muito difícil você evacuar essas colônias, é muito difícil você tirar as pessoas de lá. Então, o objetivo deles é devagar, leat em hebraico, e criando fatos on the ground, em campo, para que seja impossível de Israel evacuar a Cisjordânia e criar um Estado palestino na Cisjordânia, que é um dos lugares onde os palestinos querem criar seu Estado. Tá? Então, essas são as pessoas que estão nesse governo, que estão no governo. Não que no Likud de Benjamin Netanyahu e o próprio Netanyahu, não sei muito bem o que Netanyahu pensa, na verdade, em relação a tudo isso. E Netanyahu é muito difícil de saber o que ele realmente pensa. Mas tem gente no próprio Likud, imagino que a maioria, que também acreditam nisso, que Israel precisa, não deve ser criado no Estado palestino e a Cisjordânia deve ser de Israel. Tá? Mas existem várias soluções, várias ideias, tal. Para os colonos não tem que ter solução nenhuma. É agora mesmo, vai lá, anexa e dane-se que o mundo pensa, dane-se que os palestinos pensam. Tá? Então, para eles, se cometeu o atentado na Cisjordânia, vamos lá, então,
a resposta é construir mais colônias para ter mais facts on the ground, para os palestinos sentirem na pele que eles não vão ter um Estado deles. Essa é a ideia. A ideia é humilhar os palestinos. Tá? Agora, eles agora anunciaram 5.700 casas, mas é só agora, porque desde o começo do ano já foram acho que foram mais de 13 mil casas que foram anunciadas, não colônias novas, tá? Porque isso ainda é meio tabu, né? O exército até vai, de vez em quando, evacua novas colônias, novos trailers que são colocados aqui e ali, coloninhas, né? Ilegais. Isso Israel não faz. Novas colônias, mas constrói dentro de colônias que já existem, tá? Então, desde o começo do ano foram 13 mil. A gente está só em junho. Ano passado inteiro foram 12 mil, que já foi um número alto. E isso causa muitos problemas internacionais com Israel. Acho que a gente pode começar a falar dos problemas internacionais. Antes só da gente entrar nessa questão dos Estados Unidos, tem outro ponto muito importante, e aqui eu vou colocar outra notícia que, como muita gente não sabe, você sempre se esforça muito para explicar isso, mas não é normal que tenham lançamentos de foguetes a partir da Cisjordânia. Isso não é normal. E com a escalada da violência, o aumento da tensão, isso tem acontecido, que tem elevado a insegurança dos cidadãos de Israel, e isso torna o ambiente ainda mais radicalizado, né? Então, mais propício para esses radicais, né? Eu sempre digo, a cada atentado terrorista cometido por um palestino, nasce um novo direitista em Israel. As pessoas têm medo. O medo, o que os israelenses sentem é um medo, temor primordial de segurança contra ele mesmo. No momento que você tem atentado terrorista, mais gente fala, então tem que bater neles, entendeu? Que eu imagino que aconteça também nas metrópoles do Brasil, né? Toda vez que tem exatamente isso. Assassinato, um sequestro, ou um crime hediondo, você vê as vozes, talvez de pessoas que não pensassem antes, mas de repente começam a pensar, não, então tem que matar todo mundo, tem que prender todo mundo, tem que não sei o quê. Então é a mesma coisa que acontece aqui em Israel. E isso que você colocou agora, que eu tinha esquecido de falar, excelente, isso é um desenvolvimento muito que amedronta muito os israelenses. Porque até hoje a gente vê, nos últimos 20 anos, aqueles foguetes, né, que vêm da faixa de Gaza contra o sul de Israel, que volta e meia tem uma briga entre Israel e a faixa de Gaza, por causa desses foguetes que são lançados da Cisjordânia contra o sul de Israel, às vezes chegam em Tel Aviv, 1 ou 2, mas em geral mais para o sul de Israel, na periferia de Israel. Agora, você imagina se isso for acontecer a partir da Cisjordânia. Se esses foguetes, em vez de serem lançados de Gaza, extremo sul, na fronteira com o Egito, tá? Sejam lançados da Cisjordânia, que fica no centrão da região, e que podem atingir Tel Aviv, o aeroporto, toda essa região central de Israel, que seria a Manhattan israelense, onde estão todos os bancos, onde estão todas as coisas, onde vem um monte de turista, onde vem não sei o quê, onde mora a maioria dos israelenses que moram nesse centrão. Inclusive, eu moro muito perto da Cisjordânia em termos de quilometragem, entendeu? Porque é muito, né? As pessoas acham, às vezes, que a Rússia é grandão. Tudo aqui é muito micro. Toda a região inteira é menor que Sergipe, tá? Então, isso aqui é muito micro. A gente está falando aqui de 10 quilômetros, 15 quilômetros entre o mar e a Cisjordânia, e no meio fica Israel, entendeu? Então, já foi, primeiro, Israel já viu um lançador de foguetes em Jenin, viu um lançador de foguetes em Jerusalém Oriental. Olha só, até em Jerusalém Oriental tem um lançador de foguetes que foi apreendido, e agora teve a terceiro caso de foguetes que foram realmente lançados da Cisjordânia contra Israel, não chegaram a atravessar a fronteira, caíram ainda mesmo na Cisjordânia, mas já leva o coração dos israelenses a bater mais forte de medo e de nervosismo pelo que pode vir a seguir. Isso traz consequências práticas, inclusive nas eleições, né? Mas aí, indo para esse próximo assunto que você citou, a situação na Cisjordânia tem afastado Israel e Estados Unidos, mesmo que Israel sempre tenha recebido apoio dos Estados Unidos, mesmo em momentos de maior tensão. Não sei, Dani, será que a gente pode considerar esse o pior momento entre Israel e Estados Unidos, pelo menos nesse século, desde o começo dos anos 2000?
porque o Biden não está nem um pouco feliz com o Netanyahu. Não, Netanyahu não foi convidado para ir à Casa Branca até agora, 6 meses, isso não é normal. E quem vai ao Congresso americano é o presidente de Israel, Isaac Herzog, que é considerado uma voz muito mais moderada. E aí Netanyahu, não contente com o climão, com a torta de climão, falou assim, beleza, então vou para onde? Para a China. Pelo amor de Deus. E os radicais, eles acham que Israel vai ficar tranquilo sem os Estados Unidos. E eu fico assim, gente, o que vocês estão pensando da vida, sabe? Pois é, exatamente. Eu não sei se é o pior momento, não, porque teve uma época do governo Obama. O governo Obama também foi um governo que não era muito pró-governo de direita do Netanyahu. Tá? O Netanyahu e o Obama não se bicavam, não se gostavam, viviam reclamando um do outro, tá? E o Obama também agia de uma forma meio assim, um pouco fria em relação ao Netanyahu, tá? Depois veio o Trump, que virou a festa, né? Porque o Trump amava o Netanyahu amava o Trump, e aí todos queridos, queridinho para cá, queridinho para lá. O Netanyahu foi o chefe de Estado que mais foi recebido pelo Trump na Casa Branca durante os 4 anos do Trump. Quer dizer, então, agora você voltou para um governo democrata, o Biden era o vice, né, do Obama, e, na verdade, entre Obama e Biden, o Biden era até mais pró-Israel do que o Obama. Então, não sei se o Biden é o presidente americano mais anti-Israel, que alguns dizem por aí. Não é. Eu acho que o Obama era um pouquinho mais. Não, e quando eu digo anti-Israel, não é anti-Israel, mas um pouco de puxar a orelha do aliado. Não né? ser uma defesa incondicional, independentemente do que o governo israelense fizer. Exatamente, mas ainda no círculo de nós somos amigos, nós somos aliados, somos amigos, tá? Nós somos, enfim, temos coisas em comum, temos valores, temos interesses em comuns. Nunca, em momento nenhum, houve cortar relacionamento com Israel, nem do Obama, tá? Mas o Biden ele era considerado mais pró-Israel entre Obama e Biden, né? Só que o Biden começou com o Biden ficar bastante chateado com a reforma judicial que o Netanyahu começou a tentar empurrar a goela abaixo dos israelenses em janeiro. Né? Que, inclusive, agora, recentemente, essa semana, o Netanyahu deu uma entrevista dizendo que ele jogou fora uma das cláusulas mais polêmicas dessa reforma judicial, que era aquela cláusula que dizia que o Knesset, do parlamento, poderia, com maioria simples, né, de 61 parlamentares entre 120, maioria simples, ignorar qualquer decisão da Suprema Corte, o que faria com que a Suprema Corte virasse irrelevante, e aí, bye-bye, democracia israelense. Essa era um dos problemas maiores dessa reforma judicial, e Netanyahu disse com todas as letras: não vai acontecer mais, estou jogando fora isso. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele quer, novamente, que os Estados Unidos parem de falar que Israel não vai ser mais democracia, que Israel não vai ser mais democracia. Isso afasta também investimentos nas startups israelenses, afasta um monte de coisa, e o Netanyahu viu que a economia israelense está sofrendo desde que começou essa questão da reforma judicial. E ele quer, acima de tudo, ser chamado pelo Biden para ir na Casa Branca. O Biden está no poder desde janeiro, Netanyahu desde janeiro também, e até agora o Netanyahu não foi convidado para visitar a Casa Branca. Isso nunca aconteceu. Em todos os 15 anos que Netanyahu esteve no poder, todos os presidentes americanos chamaram ele para encontrar na Casa Branca, fazer aquela foto, aquele foto-op de apertinho de mão, e somos amiguinhos. E, como você falou, o Biden convidou quem? O presidente Yitzhak Herzog, que era do Partido Trabalhista, um cara mais realmente considerado mais à esquerda no espectro político. O Netanyahu está furioso com isso. E, como você também falou, resolveu, então, anunciar que vai fazer uma visita para a China, o que é como se fosse uma espécie de guerra fria entre os dois. Vamos ver quem vai irritar o outro mais. Né? Eu estava ouvindo hoje um podcast que eu adoro, que é aquele Two Jews on the News, né, da apresentadora do Canal 2, como é que eu esqueci o nome dela? Bom, enfim, é um podcast chamado Unholy, que é maravilhoso, e ela estava falando
Parece criança, porque assim, digamos que uma criança de 3 anos, ele quer a atenção dos pais, né? Aí ele faz todo bonitinho e tal, não sei o quê. Aí o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção, o que ele faz? Quebra tudo para ver se consegue atenção. A atenção pode ser positiva ou pode ser negativa, desde que seja atenção. Então, a impressão que dá é que o Netanyahu está esperneando que nem uma criança de 3 anos e resolveu fazer alguma besteirinha para ver se o pai, Estados Unidos, presta atenção nele. A atenção, ela existe. A atenção está lá. Os Estados Unidos estão falando sobre Israel, mas é criticando, né? É numa Criticando. Inclusive, agora tem até uma possibilidade de que os Estados Unidos realmente endosse boicote a empresas que ficam na Cisjordânia, os israelenses na Cisjordânia. É uma coisa que os americanos sempre foram contra qualquer tipo de boicote. Já começa a se falar isso. Quer dizer, então você tem aí realmente uma tensão muito grande entre Israel e vários setores da política americana. Israel, lembrando, até 15 anos atrás, sei lá, pouco tempo atrás, Israel era um assunto bipartisan. Ele era um assunto que tanto democratas quanto republicanos amamos Israel. Israel é nosso chapa, e a gente está lá junto, e etc. E o Netanyahu, com esse governo, está conseguindo realmente que esse racha, né, entre Israel e Estados Unidos se transforme numa espécie de buraco, entendeu? E esse é o medo de muita gente, como você mesma falou também. Israel não pode existir sem os Estados Unidos. Não só pelo apoio geopolítico e diplomático na ONU, em fóruns internacionais, também por causa do apoio financeiro. Os americanos dão para Israel, acho que 4 bilhões de dólares por ano, algo nesse sentido, que Israel não pode viver sem isso em termos de segurança, de tudo. E os extremos direitistas extremados que estão nesse governo parecem não se importar com isso. Por quê? Porque eu acho que eles eles falam que eles acreditam em Deus. Deus vai resolver e vai ajudar Israel, né? Não precisa dos Estados Unidos. O que é Estados Unidos comparado com Deus, né? Deus quer... tem 4 bilhões de dólares? Sei lá. Deus quer que Israel volte a ser o não sei o quê. A gente está falando aqui de grupos messiânicos. A gente está falando aqui de pessoas que pensam em questões que estão acima do que a gente consideraria racionalidade diplomática ou geopolítica. Aí eu me questiono, se essas pessoas não podem ir para o exército porque elas têm que ficar rezando, como é que elas podem ocupar cargos na política? Elas não têm que ficar rezando? Olha, a gente pode, no próximo Expresso, a gente pode falar um pouco disso, porque justamente daqui a 2 dias, a gente está gravando no dia 30 de junho, esse mês tem 31? Ou não. Amanhã já é dia 1º. Já é dia 1º, então esse mês é 30. Então amanhã, nesse sábado, dia 1º de julho, acaba a lei, que era uma lei que que tirava os ultra-ortodoxos que estudam em yeshivot, né, em internatos religiosos, que eles não precisam ir para o exército. Amanhã acaba essa lei. A partir de amanhã, teoricamente, esses ultra-ortodoxos ou muito religiosos que não vão para o exército aos 18 anos são criminosos. Isso é outro problema. Mas isso ainda não foi votado? Isso já provavelmente deveria ter sido votado. Não foi nada votado. Era uma lei que existe desde 2010, uma coisa assim, que ela foi empurrada com a barriga e a Suprema Corte deixou ela mais 5 anos, e agora acabou essa lei. E o governo, sei lá, o Netanyahu está se importando mais com o julgamento contra ele, desses três julgamentos de corrupção que ele está sendo julgado, mais interessado em reforma judicial, não sei o quê, e deixaram passar essa data. E, a partir de amanhã, esses jovens são criminosos. Ninguém espera que a polícia vai começar a prender todo mundo em Bnei Brak ou em Jerusalém, em Meacherim, tá? Mas é um problema muito grande, porque pode começar grupos de direitos humanos, principalmente mais à esquerda do espectro político, podem começar a entrar com ações na Suprema Corte, dizendo: se o meu filho de 18 anos vai para o exército, o filho do cara lá de Bnei Brak tem que ir para o exército, porque isso é o princípio da equalidade que existe nas leis básicas israelenses.
Mais um ingrediente, né, para essa confusão que a sociedade israelense está enfrentando. Dani, você falou de semana que vem, mas na verdade, semana que vem não teremos Dani no Expresso Israel, nem na próxima, nem na outra. Dani vai entrar de férias agora, volta daqui 2 programas sem a Dani e o outro ela está de volta, mas tem Expresso Israel. A gente vai continuar atualizando você sobre tudo que está acontecendo por lá. Dani, boas férias, bom descanso. Obrigada. Aproveite que você merece muito. Ótimo, vou trazer alguma coisa de Roma para você, apesar de que você foi para Roma recentemente, então. Fui, também passei as férias lá. Tá ótimo, gente. Então a gente se vê daqui a 2 programas, né? É isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima sexta-feira, porque o Expresso continua toda sexta aqui no canal do IB do YouTube. Tchau, tchau.